Sim. Então, e é isso que reflete essa geração. Eu jogo até hoje por isso. Porque a geração não atura essa pressão, que é básica, é o esporte. É uma zona de conforto. E o torneio seguinte, ele não passou no classificatório. É óbvio, se ele não está preparado para aturar essa pressão. Hoje em dia, por exemplo, eu pago para as pessoas fazerem as minhas mídias. Todas as minhas empresas têm pessoas pagas. Eu não posso achar que eu tenho capacidade de atuar em todas as áreas. Sim. Eu sou um gestor, eu sou um administrador, mas eu não sei fazer mídia. Então, acho que o atleta ele tem que começar a pensar, pô, eu preciso perder um pouquinho para ganhar ali. Porra, Márcio. É baixo, é muito baixo. Você pegar aí, eu olho para os jovens hoje em dia e falo, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Além de ser uma geração que é fraca de cabeça, diversas vezes fraca tecnicamente, não sei se seria fraca tecnicamente, mas é uma geração que quer fazer uma jogada bonita pro Instagram. Eu ganhei categoria de base, né? Eu fui comecei sendo campeão brasileiro sub-19, depois o sub-21 abri um pouco mão de jogar, porque eu já estava tendo resultado no profissional, então... Hoje, no Pod Esporte, Márcio Gaudier, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, com vocês contando aqui tudo sobre o vôlei, sobre a carreira, sobre a história deles. Márcio, seja muito bem-vindo aqui no Pod Esporte. Obrigado, é um prazer receber esse convite. Um podcast desse tão renomado, com grandes estrelas, né? Referência. Vi através de um amigo, uma referência no beach tennis, o Ralf Abreu, então... Ele está aí passando esse convite, levando nossa cidade mais uma vez, derrubando as fronteiras, né? Importantíssimo, muito feliz. Muito bacana. E uma responsabilidade muito grande, né? Sou atleta, só referência vindo aqui. E aqui é um prazer. E você é um multiatleta, né? A gente vai estar falando sobre isso, né? De tantos esportes hoje que você trabalha, né? Que você pratica. E falando em esporte, Márcio, vamos começar pelo vôlei de praia, né? Você foi campeão sul-americano, é isso? Sim. Quais foram os títulos hoje que você tem pelo vôlei de praia? Eu ganhei categoria de base, né? Comecei sendo campeão brasileiro sub-19. Depois o sub-21 abri um pouco mão de jogar, porque eu já estava tendo resultado no profissional, então a categoria de base acaba sendo uma parte que é importante, mas é uma entrada para o profissional. Se eu já entrei no profissional, não tem mais por que continuar muito na categoria de base. O sub-23 eu voltei a jogar a categoria de base, que a técnica da seleção meio que fez um acordo. Falou, Marcinho, você é o melhor que tem, na época era Marcinho, né? Não era Márcio Gaudier ainda. Você é o melhor que tem na sua categoria, junto com o Vitor Felipe. Só que para eu te convocar para a seleção brasileira, eu preciso que você esteja na categoria e ganhe a sua categoria. Então eu fui lá, a gente foi para o Mundial, fez um Mundial juntos e logo na sequência eu fui convocado para a seleção brasileira, que foi uma época que a seleção brasileira ela era fixa em Saquarema. E aí, o resto é história. A história vai contando, né? Vai começando. Mas você começou como atleta, então, profissional, diretamente do vôlei, diretamente no vôlei. Mas antes disso, você praticava outros esportes, é isso? Fiz um pouco de judô, fiz um pouco de jiu-jitsu quando eu era criança. Fui pro Muay Thai. Tive aquela paixão de criança, de jogar futebol. Joguei futebol, mas acho que a minha parte competitiva já era muito grande. Então, fui um bom jogador ali na categoria de base, fui um bom lateral direito. E a partir do momento que eu fui pro banco, troquei de clube, mas esse clube não era o clube mais que era o campeão da cidade. Então eu também não queria ser segundo colocado, assim como eu não aceitava ser reserva. No momento que eu fui reserva, eu troquei de clube. E aí perdi pro outro clube, eu falei, cara, será que tô no lugar certo? Então essa competição para mim era muito complicada. Então, até que eu tive a oportunidade do vôlei, né? Meu pai reativou uma rede antiga que ele tinha com meu tio. E eu comecei na Praia de Caraí, Niterói. Tá. Niterói. Ali que é meu habitat. Minha história acho que foi toda contada ali. E nesse momento eu me apaixonei pelo vôlei. Jogava vôlei de manhã, de tarde, de noite, qualquer vôlei. Se fosse com rede baixa eu jogava, com rede alta, brincadeira, vôlei dos coroas, qualquer vôlei eu tava jogando. E aí eu comecei a treinar profissionalmente. E no mesmo ano que eu comecei a treinar, já falei, pai, quero organizar os estudos, quero organizar tudo que eu quero jogar profissional. Então, acho que eu fui muito decidido. Você parou os estudos nessa época ou não? Você não, continuou? Não parei com os estudos, não pode falar isso não. Principal, os estudos, pelo amor de Deus. Eu só falei, pai, eu preciso finalizar, não vou entrar direto numa faculdade. Quero acelerar os estudos, ir para um colégio. Eu estava na época no Ponto de Ensino, que era um colégio muito, muito difícil, né? Ele é preparatório para o IME, para o ITA, e não era minha pegada. Eu falei, pai, vamos voltar para um colégio normal, eu não quero essa pegada, não quero ir para a faculdade agora. Preciso me formar, tive uma base muito boa de colégio, estudei nos melhores colégios de Niterói, estudei no Instituto Abel,
depois fui para MV1 e estava no ponto de ensino. Então eu falei, pai, preciso só finalizar os estudos, o terceiro ano não vai ser preparatório para vestibular, quero só estar formado. E depois a gente entra com uma faculdade, mas agora eu preciso estar no exterior, eu preciso ir para fora, rodar o mundo, e isso foi um dos pontos que eu demorei a concluir minha faculdade, né? Tá. Mas eu sou formado em administração, então Não, de jeito nenhum largar os bacana estudos. você trazer isso, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê atletas deixando os estudos, né? Pensando somente na carreira de atleta, sendo que em algum momento essa carreira de atleta ela vai passar por uma transição, não é verdade, Márcio? Sim. Ela vai mudar, o atleta vai deixar ali de estar atuando, né? De uma forma muito mais como prática, como atleta e fazendo outras coisas, não é isso? Sim, e não só os estudos, né? Acho que o atleta ele tem que estar, a cabeça dele tem que estar movimentando, ele não pode estar pensando dentro de um círculo ali, dentro de uma bolha. Porque eu tive muita dificuldade durante a minha carreira de comunicação com os atletas. Diversas vezes vai ser pela falta de estudo, diversas vezes vai ser pela criação, por alguma oportunidade diferente, mas se o atleta ele for estimulado ao cérebro dele estar com pensamento rápido, participando, multiplicando essa inteligência dele. Acho que isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Os atletas eles vão para a faculdade, depois eles entram no esporte. Então você trabalhar com um atleta inteligente é muito mais fácil. Quando no Brasil você faz ao contrário, você pega poucos que têm estudo. Hoje em dia vem tendo essa conscientização aí de seguir, terminar o colégio, entrar numa faculdade, mas isso é uma diferença absurda. Você trabalhar com um atleta que ele tem uma formação, a comunicação é uma. Você trabalhar com o que não tem é outra, e isso na hora do jogo ali, você não tem esse tempo para ter esse melindre, ter essa explicação gigantesca na hora do jogo. Acho que é uma diferença entre a vitória e a derrota, diversas vezes. Muito bom. E o vôlei de praia, né, é uma dupla, né? Vocês precisam estar ali, de certa forma, conectados, não é isso? Como que é você ali jogar com uma dupla? Não é algo fácil, vamos dizer assim, são duas personalidades diferentes atuando. É um casamento, né? Todas as duplas de sucesso, elas foram um casamento bem sucedido. E tem diversas duplas que as pessoas apostam, pô, esse nome é muito bom, com esse nome na individualidade de cada um, mas na hora que tem o casamento não dá certo. Então acho que a parte, se pudesse botar uma questão de sucesso nas duplas, seria a parte de relacionamento das duplas, não seria nem a parte técnica. Tem muita dupla que ela tem um relacionamento muito bom, consegue se entender dentro de quadra e não é a melhor dupla tecnicamente. E essa dupla vai ter resultado. Isso acontece até agora. Eu estava olhando um time brasileiro jogando no circuito mundial, eles estavam fazendo coisa que eu fazia na categoria de base. Tipo assim, jogo meio que perdido, ao invés de estar, vamos pro saque, vamos pegar o jogo, um dando uma manchete de qualquer jeito, o outro levantando de qualquer jeito, tipo, se vira aí, a culpa é sua. Sem conexão nenhuma. Sem conexão nenhuma, um querendo empurrar a culpa pro outro. E essas duplas, um deles vinha vindo de um casamento importante antes, vinha vindo de uma Olimpíada. Então, alguma coisa ali no relacionamento tá errado. Então, isso não vai para frente. Isso não tem como esse time andar se não corrigir esse relacionamento. São dois craques, dois excelentes jogadores, mas que a relação foi visível no vídeo. O vídeo foi compartilhado na internet. Eu não estava acompanhando. Chegou para mim, Quais foram essa dupla? Quais são? Estava compartilhado na internet. Então, chegou no grupo e falou, os caras não querem jogar juntos? Eles não estão afim, não? São referência. Então, essa imagem hoje em dia, com a internet, com essa velocidade da internet, é meio complicado, né? Então, isso mostra o relacionamento. Sim. Aí, relacionamento, dupla, o vôlei de praia. O vôlei de praia, ele se tornou olímpico, se eu não me engano, acho que foi em 96, Los Angeles ou Atlanta? Enfim. Não sei, pode ser. Mas foi Estados Unidos. Isso. Exatamente. Acho que em 92, em Barcelona, acho que ele começou como demonstração, mas ele se tornou olímpico, foi nos Estados Unidos em 96. E como que é uma preparação? Você já passou por isso? Quando você se tornou profissional, em algum momento na sua cabeça, falou, agora eu vou fazer uma preparação para ser um jogador olímpico, para participar. Você chegou a pensar nisso ou não na sua carreira? Acho que desde o início, né? Só que eu peguei uma geração muito pesada, uma geração de craques que, sei lá, se o Papai do Céu tivesse organizado, a gente estava sendo campeão olímpico até hoje, né? Uma geração muito pesada com o Ricardo, o Emanuel,
Loyola, Pedro Souber, Fábio Luiz, Pedro Cunha. Alguns eu tive o prazer de jogar, Benjamin, Arley. Na primeira etapa que eu fui jogar, eu acabava o jogo e ficava pedindo a camiseta deles. E depois ter esse prazer de jogar com eles foi um sonho realizado ali. Acho que quando a gente joga já não é mais um sonho, né? Mas se você eu voltar... faço parte, eu tô aqui, se você eu tô voltar vivendo. atrás, né? E falar, caramba, eu tava pedindo camiseta pra ele, hoje ele é um dos meus melhores amigos. Que doideira, hoje a gente tá indo pra Austrália jogar. Entendeu? Então... E acho que aí eu me programei o tempo inteiro para isso, mas acho que chega uma hora que a gente tem que parar de romantizar o esporte, né? Romantizar o vôlei. E de adulto, ter uma casa para criar. Acho que sendo solteiro, pô, tinha uma vida excelente com vôlei de praia. Tinha lancha, carro, moto, rasgava dinheiro sem nem pensar assim. Não era uma pessoa nessa expressão de rasgar dinheiro, mas, pô, vamos para Berlim amanhã ver o show do Coldplay? Vamos. Vamos para Barcelona? Vamos. Tô na Europa, vou curtir. Você não pensa aí, pô, e mês que vem, o que tem de conta para pagar? Então, hoje em dia, eu vejo muito complicado viver do vôlei. Eu vivo do vôlei graças ao apoio que a gente tem em Niterói, né? A Secretaria de Esporte lá é muito forte, vem fazendo um trabalho muito forte, o secretário Galo. E agora a Isabel assumindo que é do esporte como vice-prefeita. A primeira na história, né? Um exemplo a ser seguido. E o prefeito Rodrigo Neves. Acho que eles vêm fazendo um trabalho muito forte nessa parte do esporte. Então, eles possibilitam, mesmo a gente estando mais velho, continuar jogando, que o circuito hoje em dia é muito mais fraco do que era quando eu era jovem. Você acha que o circuito hoje está mais fraco tecnicamente do que antes? Não tem nem comparação. É mesmo? Dessa galera aí, poucos jogariam antigamente. É mesmo. Porque a dedicação que eu tinha antigamente era integral ao vôlei de praia. Beleza, eu fiquei minha carreira inteira ali sempre no top 10. Mas hoje, eu só preciso estar bem fisicamente. Faço meus treinos, mas não é com a mesma frequência que eu fazia antes. Eu preciso estar feliz para jogar vôlei. Então, até eu ficar treinando todos os dias não me deixa feliz. Você fica desgastado com aquela rotina ali, mais mentalmente, fisicamente, estou numa das melhores fases. Então, a geração é muito fraca mesmo. Tem os seus craques, tem tudo, mas geração fraca de cabeça, fraca de tudo. Você não pode mais falar com o atleta. Você não pode mais pressionar nem um pouco. Ah, vai pressionar? Pô, não pressiona ele não. Mas aí lá na hora ele não vai ser pressionado. Entendeu? Então, eu sou um cara que eu gosto do problema, vamos falar assim. Acho que a hora que tem o jogo, que é a hora da confusão, a hora do perrengue, é a hora que eu mais gosto. A parte chata para mim é se preparar no treino. Isso daí é a parte monótona. Então você tem esse perfil, por exemplo, de quando você está no jogo, ali você faz essa entrega, você se entrega como um todo, a sua parte mental está forte ali naquele momento, é isso? Como é que você vê essa parte mental? Acho que desde criança eu fui jogado ao fogo, né? Tipo assim, meu pai, acho que ele me preparou meio para isso, meu pai, meus técnicos, eles sabiam que eu suportava a pressão, eles me jogavam na pressão. Então eles faziam coisas para me irritar ali. O técnico às vezes falava um negócio que ele sabia que eu ia dar uma resposta e ele sabia que ele ia me levar ao limite. A técnica, eu trabalhei muito tempo com a Letícia Pessoa, né? A técnica referência aí, pô, ajudou muito na minha carreira. E na época eu treinava o Emanuel e o Alisson Mamute, né? Eles estavam indo para a Olimpíada de 2012. E eu treinava com outro menino, com o Carlos. A gente era categoria de base, só que a gente não jogava... Nessa época eu não jogava mais categoria de base. Era o primeiro ano de adulto ali, só que eu já vinha jogando profissional já há 3, 4 anos. Já era ranqueado. E ela soltava o Emanuel na minha frente, na parte física. Tipo, dava uma volta e mandava eu pegar ele e falava, pô, Emanuel tá na sua frente, isso é um absurdo, um velho desse. Ele já tava beirando seus 40 anos. Só que ela não tinha soltado os dois ao mesmo tempo. E no final eu pegava ele. Eu tava junto. E ela sabia que isso ia me motivar. Então ela sabia que na hora que ela desse uma pressão, eu ia pro lado certo. Então, quando eu fui pro Mundial, que ela falou que eu precisava jogar um Mundial da categoria de base, que eu precisava jogar a categoria de base, ela bateu nas minhas costas e falou, olha, você tá convocado para a seleção brasileira, mas só se voltar com pódio. Peraí, só se voltar com pódio? Que pressão é essa? Será que todos aturam? E eu já tinha questionado ela, falei, Letícia, essa convocação da seleção, eu era abusado, então acho que essa parte de ser abusado, claro que você tendo respeito, agradecendo a todo mundo que passou pelo seu caminho, né? Misturando essa parte de jovem, né? Com atitude, mas sem ser um educado. Eu questionei ela, falei, Letícia, como é que você está convocando esses atletas para a seleção brasileira jovens aí? Eles não ganharam nada. Eu sou o único ranqueado, eu sou o único que estou no ranking,
e você tá convocando um monte de gente, é política? Imagina um jovem falando isso. Ela falou, cara, você tá doido falar isso pra mim? Eu sou o Bernardinho do vôlei de praia. Você não pode falar isso pra mim. Eu ganhei tudo. Quem é você? E beleza, saí lá irritado, assim, meio que chorando de raiva. Mas eu aturava a pressão. E ela me convoca e fala, olha, se você fizer o pódio, você tá convocado pra adulta, senão esquece. E aí? Será que é a pressão de quem só queria estar na seleção? De quem vê um monte de gente pior, que vários atletas piores que você, que não ganharam nada, e que vários pararam pelo caminho, sem ter feito nada, sem nem nunca ter ranqueado, passando uma etapa ou outra. E estavam ali porque tinham que estar. Entendeu? Então, essa parte da pressão eu gostava muito. Gosto até hoje. Eu acho que eu só jogo por isso. E a frustração, como você lida com ela? A frustração depende para quê? O que seria uma frustração, por exemplo? Uma boa pergunta. O que seria uma frustração? O que seria uma frustração? Talvez não ter ido para a Olimpíada? Pode ser. Ou não é. Eu acho que eu só colhi as minhas escolhas, entendeu? Eu plantei isso, colhi. Tiveram alguns empecilhos no meio do caminho. Até onde eu tinha que apostar e correr atrás, eu corria. Mas eu também sempre fui aquele atleta ali que vivia na noite, não. Mas eu não estava ali diversos momentos. Treinava, parte física, dormia, academia, treino de novo. Não, treinava, dormia, jogar um futevôlei. Vou fazer um jiu-jitsu. Vou dar um mergulhar. Final de semana vai descansar? Não, cara. Vou mergulhar, tá dando polvo, tá dando peixe, eu vou matar um polvo. Então, não era da noite. Mas eu mesclava essa parte de atleta ali, então nunca fui um atleta, vamos botar no ponto de vista exemplar. Ele andava de moto, entendeu? Então, um atleta não pode andar de moto? Não. Mas você vai vir de Niterói todo dia no trânsito para chegar aqui? Então, vamos falar que eu não era ali o certinho, exatamente ali. Disciplinado dentro do que o pessoal escolhia para ser? Disciplinado dentro do que eles falam assim? Que é a fórmula certa, né? Se você pegar no exterior, eu seria normal. Uhum. Mas se você pegar no Brasil, não, absurdo. Por que essa diferença no exterior? Explica aqui para mim, por exemplo. Cara, o atleta no exterior, ele acaba um jogo, ele bebe um copo de cerveja. Beleza, eu não bebo. Né? Eu bebo um vinho com a esposa, um negócio muito mais social. Mas o atleta no exterior, ele acaba o jogo, ele bebe uma cerveja, que alguns médicos recomendam, pelo estresse, pelo que for. Normal, para eles. Mas vai fazer isso no Brasil. Entendeu? Então os atletas... É julgado. Vai ser julgado, não pode. Então vai falar que o atleta tá jogando futevôlei ao mesmo tempo do vôlei. Hoje em dia você vê os jovens jogando aí, junto com o vôlei. Mas na minha geração, não podia... eu ia muito de barco pro treino para não pegar o trânsito. Mas você é maluco. Ele vai de barco pro treino? Peraí, você é maluco aí de barco pro treino? Eu não tô tendo estresse, eu não tô tendo nada, eu tô dentro da natureza, paro o barco, desço com um pé de pato, treino, volto. Que é uma paz melhor que essa? Então nunca fui um atleta muito que pensava ali na bolha deles. Eu fui um atleta que pensava do meu jeito. Então os meus amigos ali eram atletas que eram referência, mas que às vezes eles eram questionáveis, né? Foram escolhas, é isso? Foram escolhas. Então, claro, tiveram momentos absurdos de foco. Você não vai falar que eu tô na beira de um campeonato importantíssimo, que eu não vou estar focado. Vou abrir mão do futevôlei, vou abrir mão do mergulho, do que for, vou estar descansando exatamente para isso, para não quebrar. Tanto que se você pegar, eu não tive uma lesão séria minha carreira inteira. Eu não deixei de jogar um torneio por lesão. Na verdade, deixei de jogar agora, com 34 anos. Deixei de jogar um torneio por estresse. Não era uma lesão que... E por que você entrou nesse... É quase que um burnout, vamos dizer assim, ou não? Como que foi essa parte sua? Foi a parte de trabalho, casamento, vendo muito dinheiro saindo, entendeu? Isso pro vôlei de praia. É uma vida que não é... Vocês acostumam com o valor no vôlei de praia. É baixo? É baixo. O retorno, Márcio? É baixo, é muito baixo. Você pegar aí, eu olho para os jovens hoje em dia e falo, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Além de ser uma geração que é fraca de cabeça, diversas vezes fraca tecnicamente, não sei se seria fraca tecnicamente, mas é uma geração que quer fazer uma jogada bonita pro Instagram. Entende? Ah, nossa, olha que jogada que eu fiz, beleza. De que adiantou? Vendeu pro Instagram, deu like? Então uma geração que tá meio perdida nisso e não vai ter retorno financeiro. Então vários já estão falando, olha, parei, voltei. Eu já vou ficar nessa, parei, voltei. Eu nunca parei na minha carreira.
Então, se eu estou numa condição, eu vou. O envolvimento pode ser um pouco menor, um pouco maior. Hoje em dia, eu tenho meu trabalho, minhas coisas, então a parte de estresse foi por isso. O vôlei seria a parte boa, seria a parte sem estresse. Seria quando você saiu da parte do atleta, de repente, e fez essa transição ali de carreira, também indo para o mundo do, vamos dizer assim, do empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido. Sim, os atletas falam muito de pressão, eu nunca senti a pressão. Você é atleta, é pressão? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tem passagem de CBC, tem clube pagando tudo, toda estrutura, um monte de gente treinando, um monte de técnico, um monte de preparador físico, academia em tudo que é lugar. Hoje em dia tem tudo na palma da mão. Você falar de E da dificuldade onde que eles hoje... falam, então, que é pressão, né? Se eles falam que é pressão, você acredita que eles estão falando que está vindo da onde? De um empresário, dos próprios fãs, por É o exemplo? modo que foi criado. Essa geração foi criada com muita frescura. Frescura é frescura, não tem muito para onde fugir. Eu fui criado por um pai que ele tinha o jeito dele bruto, firme, amoroso. Então, na hora que ele tinha que ser bruto, ele ia ser. Ele tá criando um homem, ele não tá criando um menino. O que eu vou fazer agora? Qual a minha primeira missão? É proteger minha família. Minha primeira missão não é jogar vôlei de praia, minha primeira missão é proteger minha família. Então, na hora do perrengue, eu vou estar ali para proteger eles, pagar as contas e aturar a vida. A vida, às vezes eu comparo muito ao jiu-jitsu, né? Na maioria das vezes da vida a gente tá por baixo, cara. O que você não tem de problema aí? Se você pegar, tem uma conta para pagar, bateu o carro, o filho ficou doente essa semana, teve algum empecilho. Quantas vezes na sua vida você falou, pô, tá beleza, tô em Maldivas, tô em Angra, tô só na praia, tá tudo tão fácil. Não tá, pô, não peguei trânsito hoje pra chegar, você já se estressa no trânsito. Aí a filha, pô, caiu, bateu a cabeça, um cortezinho, pô, estressa. Pô, chegou a conta, o cartão de crédito veio gigantesco, tem que pagar. Isso é coisa boa, não é? Isso faz parte da vida do atleta. Faz parte da vida de todo mundo. De todo mundo. Então, na maioria das vezes a gente tá por baixo. E aí, claro, pô, acertou alguma coisa, pô, teve uma promoção no trabalho. É a parte que a gente tem o êxtase. Ganhou um jogo, veio um título, êxtase. Depois. Mas depois, no torneio seguinte, você perdeu no segundo jogo. E normal, vida que segue. Quantos atletas aí vão ficar o quê? No topo? O tempo inteiro? Todo torneio primeiro, segundo, não tem. Então, o atleta e o ser humano ele vai ter que se acostumar a estar por baixo. E o estar por baixo é uma das partes que o jiu-jitsu me ensina, é resiliência, é aturar. Você tem que aturar a pancada, meu. E tem que aturar, pô, pra você chegar, passar da categoria de base para adulto, você acha que é de uma hora para outra? Perde, beleza, vou treinar mais. Perde, vou treinar mais. Perde, vou treinar, não tenho o que fazer, vou fazer parte física, eu vou chegar antes, vou achar um jeito, eu quero. Então eu tenho que aturar. E os jovens não aturam mais. Perdi, vou ligar pro papai, vou chorar, não posso. E o que você me fala, por exemplo, desses atletas que vêm na mídia, né, falando ali que eles estão em estresse, que eles estão em burnout, né? A gente teve a Simone Biles, o próprio Michael Phelps também, e alguns também atletas brasileiros também que já, né, já vieram na mídia falar que estão em burnout. Qual a sua opinião sobre isso? Tira o rostinho do telefone, vai arrumar um problema de verdade. Vai arrumar um problema, entra no jiu-jitsu, vai passar por uma pressão, vai fazer outro esporte, vai cuidar da família. Cara, eu não consigo sentir essa pressão. Eu não consigo mesmo. E veio pandemia, na época eu só jogava vôlei, vendi moto, organizei daqui, organizei dali, sobrevivi. Tô aqui. A pandemia para você foi um momento assim de estresse ou não? Foi um momento que você foi se ajustando? Você estava onde nessa época? Aqui no Brasil ou você estava no Estado? Tava em Caraí, né? A gente mora numa casa... também eu sou da parte privilegiada, vim de uma família com condições financeiras, mas ao mesmo tempo não pedia dinheiro para eles para jogar, arrumava um patrocinador, arrumava um parceiro que bancasse, não achava no direito da correria do meu pai de ver que ele abdicava de tudo para dar colégio, alimentação, um bom lugar para morar. Então não achava justo pedir esse valor para ele. Então, na pandemia, eu tava na nossa casa ali, tava eu e minha esposa, na época a gente não tinha pequena ainda, e ia se virando, cara. A pandemia, pra mim, acho que foi um divisor de águas. Eu falei, cara, eu não posso mais estar jogando vôlei. O que eu vou fazer? Tá aí, pandemia. Qual o salário que tá entrando? E graças a Deus tem os negócios, né? Minha esposa é do ramo
de restaurantes, essas coisas, tem os restaurantes, tem algumas coisas. Ela estava ali, eu tinha dinheiro guardado também. Segurei a onda, tinha bens que, se precisasse, eu poderia me desfazer. E a vida foi indo, Então, lidando com a pandemia mesmo. Nessa época, você percebeu que você tinha que fazer algo diferente, que não daria mais para ficar só como atleta, é isso? Porque eu não posso depender dos outros para ganhar dinheiro. Eu não posso depender de ter torneio de vôlei de praia para ganhar dinheiro. Os torneios, a premiação, como que é? Fraca? A premiação só ganha dinheiro no vôlei de praia. Hoje em dia, bota aí que... Cara, eu vejo uma dupla aí que foi para a Olimpíada ou duas ganhando dinheiro. Dinheiro mesmo. Dinheiro para sustentar uma família vivendo no Rio de Janeiro. Que os atletas se enfiarem no Nordeste, que o custo de vida é muito mais baixo, não dá. Eu não vou sair daqui para ir para o Nordeste. O Nordeste é um paraíso. Adoro o Nordeste. Cara, mas eu nasci em Caraí, nasci na praia ali e vou continuar minha vida lá. Então eu não posso falar, não, para eu ganhar dinheiro com vôlei eu tenho que ir para um lugar de baixo custo. Não, não dá. Só iria para um lugar de baixo custo, lá é a melhor estrutura que tem, os melhores profissionais, beleza. Mas não para guardar dinheiro para aposentadoria. Imagina, você tem que trabalhar com um negócio que você tem que baixar o seu custo. Tem que trabalhar com algo que dê dinheiro, com algo que tenha o sustento, né? E o vôlei de praia hoje em dia não tem. Se não fosse a Secretaria de Esportes, pô... E qual o cenário que você vê hoje do vôlei de praia a nível nacional e a nível mundial? Por que o Brasil não está chegando mais? O que você acha? Qual a sua opinião? A falta de dinheiro. A falta de dinheiro, a diferença na postura dos atletas. Tem atleta que faz final do circuito brasileiro, não vai pro exterior jogar, pô. Vai lá pra Europa, passa 3 meses lá arriscando. Não. Dinheiro que tá certo, eu tô ganhando dinheiro fazendo final do brasileiro e vou ficar aqui. Que isso nunca aconteceu. Os jogadores brasileiros todos se consagraram lá fora. Eles ganhavam aqui e iam pro exterior. Então o atleta hoje ele não tem disposição para ir. Beleza, talvez seja uma questão que o nosso dinheiro tá ruim, não tá valendo nada. O circuito brasileiro enfraqueceu muito. Então... Por que você acredita que ele enfraqueceu, Márcio? Pelo formato que foi criado, por não ter ídolos, não ter referência. Acho que um dos últimos ídolos do país, ele saiu do país, que é o Alisson Mamute. Depois dele você não pega mais ninguém jogando aí que tenha tido uma história de Olimpíada, um campeão olímpico, um medalhista. Ele saiu com uma prata e com um ouro. Então o outro medalhista parou foi o Bruno Schmidt. Pedro Souber, multicampeão do circuito mundial, jogador olímpico, parou. Pedro Cunha parou, Emanuel. Ricardo foi para os Estados Unidos e parou. Então todos os jogadores vão parando. A gente não teve uma sucessão. E o circuito brasileiro ele começou a ser dividido. E não teve essa reformulação, os jovens não surgiram com bagagem. Muitos deles aproveitaram uma brecha ali, surgiram no cenário, mas sem estarem fortes o suficiente. E o vôlei de praia está fraco. Todos os nossos técnicos, todos não, né? Muitos dos nossos técnicos estão no exterior, que eles recebem bem, tem uma estabilidade, né? Então isso foi um dos pontos do circuito brasileiro estar fraco, essa estabilidade que ele tem lá fora. Ele não vai ficar aqui contando dinheiro. O técnico ele ganha aí 15% da premiação, mais um valor fixo. Só que o único técnico que vai segurar essa onda é o técnico dos times que foram para a Olimpíada. O resto não. Ou ele vai pegar vários atletas e vai estar com um projeto, com patrocínio, incentivado, que os atletas vão estar jogando de graça e vivendo de premiação baixa. Entendeu? Então, cara, é ilusão. É viver da ilusão e isso não rola mais. Esse cenário hoje você vê só no masculino ou no feminino também? Qual a sua opinião? No feminino a gente está bem mais forte no circuito mundial, né? Teve uma dupla agora brasileira fazendo a final olímpica. Teve uma reformulação no feminino melhor que teve no masculino. Nós temos as atuais campeãs olímpicas, né? Isso daí mostra que o Brasil está muito bem no feminino, mas no masculino acho que a gente tem o Evandro e o Arthur Lance com esperança. O Evandro é um jogador da minha geração aí que ganhou no circuito mundial, que é respeitado no cenário mundial. Acho que talvez o último jogador que seja respeitado aí no cenário mundial
a nível de ter ido para a Olimpíada, de estar um tempo lá, ter ganho Copa do Mundo. Acho que é ele. A gente tem talentos como o George, que continua inativa, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É um cara que continua buscando uma Olimpíada, continua buscando o circuito mundial. E a gente está meio perdido aí no masculino. Por exemplo, eu, esse ano, no meio do ano, vou lá para fora, vou jogar a etapa do circuito mundial. E tá um ciclo olímpico, está nos seus planos ou não, né? Porque... Então, fisicamente eu aturo. Fisicamente eu aguento fácil. Até porque essa molecada aí é o que eu te falo da geração. Outro dia veio um atleta barrigudinho, sem porte físico, sem nada. Eu falo, que isso, cara? Na minha época eu não ia estar. Na minha época todo mundo estava forte, todo mundo sequinho, comendo bola. Só que eu já não sei hoje quem são os atletas e quem não são os atletas. Entendeu? Então, físico eu tenho, jogo eu tenho também, só falta a parte, né? Tem que combinar em casa com a família, com todo mundo, que o ciclo olímpico ele é muito pesado. E a família, né? No caso, a sua esposa, né? Seus pais, enfim, eles te apoiam nesse novo projeto de você estar indo novamente agora correr o circuito? Como que é isso? Sim, no meio do ano eu levo a esposa lá para fora, né? Então tem alguns convites da clínica lá fora, jogar alguns torneios, e aí eu encaixo algumas etapas no Mundial nele. Tem que organizar o parceiro para ir para o Mundial, porque isso tem custo, né? Eu consigo a estrutura lá fora, de hospedagem, alimentação, que tira muito o custo, mas ele tem o custo da passagem, dos deslocamentos para os torneios. E o que pesa muito hoje com os atletas é a dúvida. Ele fala, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou? E ele não arrisca mais. E isso é uma diferença dos atletas. O Arthur Lance, que foi para a Olimpíada, todo mundo falou, que surpresa. Eu falo, cara, eu não achei de surpresa. Eu sei que ele é realidade desde que ele foi para a Europa comigo. E que no momento de pressão, a gente estava num torneio, numa classificação para as semifinais, assim, esperando para jogar a semifinal, ele me chamava de Lei, né? O nome legal de Lei. E ele fala, Lei, cara, tô numa pressão, pô, tô sem dinheiro, tô sem nada, a gente precisa ir para a Rússia, precisa ir para a China, iria para Singapura também. Tinha algumas etapas do Mundial para correr. Ele falou, cara, tô sem dinheiro, tô numa pressão, tirei todo o dinheiro que eu tinha. E nessa época eu emprestei dinheiro para ele. Falei, cara, eu custei essas viagens para você, eu preciso jogar, a gente tá aqui. Quando você puder jogar, quando você puder pagar, você me paga. Ele é um menino muito correto. E olha como é que é o retorno. Jogamos as etapas do circuito mundial, ele fez ponto. Voltando para o Brasil, ele foi campeão da etapa. Então ele já embolsou um dinheiro. Assim que chegou, me pagou. Falou, Lei, tá aqui seu dinheiro. Então ele não é surpresa. Ele é o cara que sai na pressão, chora quando tem que chorar, atura a pressão e vai para dentro. Você acha que, no caso dele, por exemplo, a motivação, até o financeiro, é um fator motivacional? Como assim? No sentido, eu estou sem dinheiro, eu preciso ganhar, eu preciso, porque ele é um atleta e vive daquilo. Então, a falta do dinheiro pode ser um motivo ali? Então, se pegar isso, a gente tá feito. Porque eu acho que no vôlei de praia, quem tá com dinheiro é pouca gente. O que mais tem é gente sem dinheiro. O que mais tem é gente que tá apertada sem dinheiro. Isso é triste. Então, esse é um dos motivos de eu ter as minhas empresas, ter meu instituto, porque eu não posso mais ficar sem dinheiro. E enquanto eu joguei vôlei de praia no limite, eu tinha meu dinheiro, então eu não passei por essa época. O dinheiro na época valia mais, no meio do ano eu estava sempre no exterior, estava dando minhas clínicas, estava sempre jogando sul-americano, então eu tinha bolsa atleta internacional, eu tinha dinheiro no exterior, que na época, sei lá, o euro era 4, 5, mas eu voltava com dinheiro bom do exterior. Então tinha o circuito brasileiro, joguei pelo Exército, né, o programa de sargento de alto rendimento do Exército, então tinha um salário do Exército, tive bons patrocinadores, então eu jogava por São Bernardo, que custeava tudo meu, ainda me dava dinheiro, então eu tinha uma estrutura muito boa, então era uma época que se ganhava dinheiro. Hoje em dia eu não vejo mais como ganhar dinheiro, de verdade. Arrumar um patrocinador não é fácil, né, Márcio? É a coisa mais difícil. Por quê? Não sei, né? Aonde você vê vôlei de praia? Qual foi a última vez que você viu vôlei? A mídia, você acha que é um fator que não ajuda ali muito? Como ela, por exemplo, apresenta tantos outros esportes? Sei lá, às vezes é muito fácil talvez a gente culpar a Confederação Brasileira. Muitos culpam a Confederação Brasileira. Hoje eu estou do outro lado, né? Eu estou do lado... Na verdade, eu conheço o outro lado. Eu sei o lado do atleta e sei o lado da Confederação. Abre planilha lá, vê o valor que é. E o atleta está se vendendo direito? Será que os que estão reclamando sabem se vender?
ele é um bom produto? Você compra um produto que não é bom? Com dinheiro que está escasso? Então, hoje em dia tem isso, né? Então, eu acho que a gente está numa era da venda digital, da venda na mídia. Se não tiver essa venda, se não for um bom produto, ninguém vai comprar e vai ficar na gaveta. E outros esportes estão sendo comprados. E também é complicado vender um esporte que não está ganhando. Você vende aí o circuito mundial, mas cadê o time brasileiro na final? Antigamente era certo que o time brasileiro ia estar lá na final. Então acho que é um processo que a gente tem que buscar ele de volta e fazer ele ser vendável. Se você tivesse que pensar em uma forma, lógico, né? Aqui a gente nunca sabe a fórmula certa, né? Claro, senão a gente estaria super bem. Mas assim, sugestões, ideias, você que participa desse mundo há muito tempo, né? O que de repente você pensa em que seria diferente, atuar de uma forma diferente? Por exemplo, as redes sociais hoje, né? Ela é muito importante. O atleta hoje que está fora de uma rede social, por exemplo, é muito difícil que ele ganhe um patrocinador, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu estava jogando com o Pedro Rezende. O Pedro Rezende, para quem não sabe, ele é o filho do Ricardo, do grande Ricardo, né? Que foi 3 medalhas olímpicas. E ele é um cara que se vende na internet muito bem. Às vezes eu chegava com ele nos torneios ao redor do Brasil, e as crianças pedindo autógrafo dele, querendo conversar, tirar foto. E o Pedro ainda não é um jogador de expressão. Ele é um jogador que venceu o ranking ali, volta, fica num sobe e desce. Craque de bola, é um dos grandes amigos aí no vôlei de praia, que eu consegui fazer, né? E ele tem uma repercussão na internet. Então, acho que hoje em dia, por exemplo, eu pago para as pessoas fazerem as minhas mídias. Todas as minhas empresas têm pessoas pagas. Eu não posso achar que eu tenho capacidade de atuar em todas as áreas. Sim. Eu sou um gestor, eu sou administrador, mas eu não sei fazer mídia. Uhum. Então, acho que o atleta ele tem que começar a pensar, pô, eu preciso perder um pouquinho para ganhar ali. Investir, né? Eu preciso investir para ganhar. Né? E o atleta ele não quer investir. Fala para ele, pô, investe para ir pro exterior. Não vou. Uhum. A primeira vez que eu fui pro exterior é isso. Tirei tudo do banco, só que era um caminho que eu não conhecia ainda. E o primeiro torneio foi na Suíça. Fiz uma final, fui chamado para uma exibição. O primeiro torneio eu já tinha ganho rápido, pô, mais de... Bota aí 10, 15 mil reais. Rápido, em um torneio. Para quem tirou tudo do banco, tirou a passagem, na época uma passagem de 5 mil reais, o dinheiro valia mais. De 5 mil eu fiz 15 e estava começando o primeiro torneio. Você trocando para real. E aí fiz mais e mais e mais, então foi um ano que eu ganhei dinheiro. Assim que eu voltei, eu me ranqueei no circuito brasileiro e dali eu não saí mais do ranking. Então, falar em futuro, né? Agora que você está dizendo assim, vamos pensar no futuro, né? Você trouxe aqui que você vai estar trabalhando essa nova etapa agora do Mundial, certo? Uhum. Esse é um dos teus projetos? Sim. Estou buscando um bloqueador mais novo para fazer essa união, né, experiência com a juventude e ir para o circuito mundial, porque hoje em dia o circuito mundial, você pega que ele tem um nível ali no topo muito forte. No topo ele está muito, muito forte, porque os técnicos brasileiros foram lá para fora, fortaleceram tudo. Eles são muito inteligentes, estudaram muito o vôlei de praia, fortaleceram os circuitos no exterior. Tem vários circuitos fortes que eles fizeram a mescla, começava a convidar de um país, do outro, e fizeram torneios fortes. E hoje em dia os torneios lá fora se equivalem aos nossos. Então eles se fortaleceram com os circuitos de lá. Isso com mais um trabalho de técnicos brasileiros, preparador físico, toda essa questão elevou o nível do vôlei a outro patamar. Então você pega no topo muito forte, mas você pega do meio pro final, já não é tão forte igual era antigamente, porque antigamente eu tinha que brigar com os brasileiros para entrar. Eu jogava com o tricota, era contra os brasileiros. Então eu jogava eu e o Arley contra o Pedro Sober e um outro atleta no country cota. Eu tinha ganhado do brasileiro para ir pro qualifying. Então acontecia diversas vezes do brasileiro que ganhou, que se chamava de country cota, né, que era uma cota dentre os brasileiros para ingressar no torneio. Ganhava o country cota, passava no qualifying e ganhava a etapa do mundial. Porque já os melhores já tinham estavam sido... ali. Então você podia ter 3 times no ranking, no Mendró, e mais 4 times disputavam o country cota. Desses 4 times só saía um que ia pro qualifying. Só que se a etapa fosse na China, você ia lá pra China, jogava esse country cota, perdeu, não ganhou R$1, voltava pro Brasil. E aí, quantos tinham disposição de fazer isso? Sim.
Sim. E aí, que falava, pô, não atura a pressão, como é que eu não vou aturar a pressão? Eu fui pra China, perdi, tem que comer McDonald's e voltar pro Brasil. Que a alimentação na China pro atleta mais confiável é McDonald's, de não ter um problema, né? Então, e era essa pressão que a gente passava. E um se virar com o outro, se perder, posso ficar no seu quarto? Posso cair aí? Vamos se ajudar? Ia para os torneios na Suíça, um patrocinador deles era macarrão. Pegava sacos e sacos de macarrão e mercado, uma carne moída e a refeição tá pronta por alguns meses. Bem vida de atleta. Bem vida de atleta, macarrão com carne moída, um café da manhã, janta, joga proteína para dentro e vida que segue. E faz isso com essa geração. Matura. Tem tudo mais mastigado, né, Márcio? Tem que ter tudo pronto. Pronto, né? Em falar em pronto, que mensagem você... Agora que a gente está chegando aqui, né? No final o papo tá bom demais, eu queria continuar aqui, né? Mas a gente tem horário aqui. Mas me fala uma coisa, que mensagem você deixaria para essa molecadinha que está aqui, que está nos assistindo, que tem vontade de seguir a carreira, né, como atleta de vôlei de praia? Qual que é a mensagem que você deixa para eles? Não posso deixar a mensagem que eu penso, eu não posso deixar. Por que não? Por que não? Aqui, olha aqui, ó. Conta aqui. Acho que a mensagem é tentar buscar um pouquinho na história do vôlei de praia o que deu certo, né? E se preparar mentalmente. Pensar que a dificuldade não é entrar na quadra e jogar bola. Entrar na quadra e jogar bola é muito fácil. Acho que eu escutei muito isso quando era mais novo, quando eu ia para expressões. Até o Pedro Sober que falava, cara, essa é a parte mais fácil. Você acorda 3, 4 horas da manhã, pega o ônibus, vem pra Barra treinar, joga bola, joga vôlei é o que você sabe. Então essa molecada que já tem tudo mastigado, cara, só vai pra dentro, não tem o que perder. Perdeu o jogo, vai acontecer o que? Nada. Vai pro próximo torneio, trabalha mais. Não tem muita perda nisso. Você perdeu, beleza. Treina, foca, faz parte física e vai pra dentro. Não tem muito pra onde fugir. Saber lidar com a pressão, né? Sim. Saber enfrentar. Acho que não existe pressão, né? Pressão é o pai que tá ali com a criança passando fome na rua sem ter o que comer. Acho que todo mundo que tá no vôlei tem o que comer, tem uma preparação física, tem nutricionista, tem tudo do bom e do melhor. Verdade. Hoje em dia no vôlei de praia eles têm tudo do bom e melhor. Todo mundo tem treino, bolinha nova, todo mundo vai de avião pra etapa, um ou outro vai de ônibus. Antigamente a galera dormia embaixo da arquibancada, quem não tinha condição. Sim. E jogava no dia seguinte, passava no classificatório, jogava, dividia hotel. Hoje em dia tá tudo fácil. Hoje o atleta tem uma equipe, né? Toda por trás, né? Uma Sim. equipe multidisciplinar ali, toda envolvida dentro do processo. Né? E hoje com o CBC, né, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, cada vez mais tem equipes no circuito. Você vê um monte de gente, fala, caramba, que equipe é essa? E quando você vai ver, não era nenhum atleta de repercussão assim para essa equipe. Então eles têm que dar valor, que tem uma equipe trabalhando para eles, tem uma estrutura, é só jogar vôlei. Jogar vôlei é a coisa mais fácil. Jogar vôlei faz sentido para você? Só jogar vôlei, né? Se é o que escolheu, se não é isso que te faz bem, se não é, para de jogar. Se não é só jogar vôlei, se não tá aturando, para de jogar, vai para uma empresa, vai trabalhar, não tem nada errado também em falar, cara, não é minha praia e vida que segue. Acho que não dá pra gente romantizar e falar, não, você tem que jogar. Posso contar um último fato que aconteceu? Com certeza. Pra você ver como a geração tá meio complicada. Fui investir num atleta mais novo pra jogar no início do ano. Beleza. Fomos jogar um torneio, passamos por uma pressão lá, assim, pressão que eu não acho pressão. Tinha que fazer o ponto, eu tava recebendo o saque, não conseguia. Pela primeira vez na minha carreira, o outro time abriu 11-1. Isso dentro do main draw, dentro da principal. E o atleta não conseguia virar a bola, e o agoniado falando, cara, muda, vem por trás, pede uma bola mais rápida, usa o bloqueio, e totalmente sem atitude, inseguro. E aí, beleza, acabou o jogo, a gente conversou, acabou que esse set a gente recuperou no segundo ponto, a torcida aplaudiu. Eu falei, caraca, nunca passei por isso, a torcida tá me aplaudindo que eu fiz o segundo ponto. E isso eu com 34 anos, sem receber o saque, ele mais velho. Beleza. E era um time que eu tinha feito uma final no ano passado, com outro menino mais experiente que eu jogava, eu fiz uma final com eles. Eu tava por uma situação de... Parecia que eles estavam jogando aqui, a gente aqui, eu falei, cara, que incômodo isso, e sem ter o que fazer. E aí, beleza, a gente terminou o torneio ali, a gente terminou na quinta colocação, não fomos pra semifinal, o time foi pra semifinal. Dá uma semana, esse atleta me liga. Fala, Márcio, preciso conversar. Aí eu sou muito direto, eu falei, não precisa romantizar. O que é? Vai abrir? O que aconteceu? Então vou abrir, não tô aturando a pressão.
Falei, não tá aturando a pressão? O que eu te fiz? Você não me fez nada. Só que eu não tô aturando a pressão de receber o saque e ter que colocar a bola no chão. Então eu vou jogar com um jogador mais baixo e pior, porque eu não vou estar recebendo 100% dos saques. E eu vou aturar a pressão. Como que um atleta fala que eu vou jogar com um jogador mais baixo, mais limitado, para aturar a pressão? Peraí, você está se programando para jogar, para ser um jogador top. Na hora que você tem que evoluir, que é quando você recebe o saque e sair dessa pressão. Ali que você vai crescer de nível. Você fala, não, eu não quero essa pressão. Vou jogar com um cara mais fraco, que eu vou perder ou não vou ter que aturar essa pressão e para mim tá tudo bem. É uma zona de conforto. E o torneio seguinte ele não passou no classificatório. É óbvio, se ele não está preparado para aturar essa pressão. Sim. Então, e é isso que reflete essa geração. Eu jogo até hoje por isso. Porque a geração não atura essa pressão. Que é básica, é o esporte. É o esporte, é a competição, faz parte. É competição, é competição, não é cada um ganha uma, para todo mundo ficar feliz. Não é para ficar feliz. Não tem amiguinho lá e ganhar é ganhar. Perdeu, bota a viola no saco, próxima etapa tem outra chance. Cabeça de atleta focado, de atleta que vai para ali e sabendo o que tem que fazer. Não valorizar muito as vitórias, que daqui a um mês tem outro torneio, 20 dias. Vitória, ganhou. Próximo torneio perdeu, já esqueceram que você ganhou. Acabou, vai estar lá no histórico. E perdeu, não acha que vão estar falando da minha derrota, vai falar 15 minutos, jogou mal, jogou isso. Acabou, tem outro jogo rolando, eles já vão falar de outro jogo. Dá 40 dias, 30 dias, vai ter outro torneio, uma nova chance. Isso aí. Então não dá muito para ficar valorizando muito nem a derrota nem a vitória. Isso aí, Márcio, bem falado. Né? Saber entender esses momentos, que na derrota perdeu, é uma frustração que vem, mas vamos seguir, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E se veio a vitória, ok, comemorei, mas bola para frente, porque tem outro jogo ali na frente, acabou. Hoje em dia eu dou muito valor a estar no pódio. Antigamente, o segundo lugar para mim era uma falha, um terceiro lugar. Nessa última final que eu fiz com esse time, que foi ano passado, nas últimas etapas do ano ali, eu ganhei uma etapa ano passado e fiz uma final. E eu olhei pro pódio e falei, caramba, só garoto. Só garoto. E o menino tava precisando de ajuda para abrir o espumante. Eu falei, pô, dá pro Márcio Gaudia que ele sabe abrir. Então, se dá pro Márcio Gaudia que ele sabe abrir, é porque eu já abri diversas vezes o espumante. Isso me fez tão bem de estar em segundo, mas falar, cara, dá pro Márcio Gaudia, ele é experiente, ele sabe abrir o espumante. Falei, cara, já passei por isso diversas vezes, centenas de vezes, então já cheguei muito no topo e tive que abrir o espumante. Isso acho que define ali a paz com a minha carreira. Era a sua trajetória, exatamente. A não ter ficado frustrado em momento nenhum. Falar, cara, eu fiz o que eu tinha que ter feito, eu tô formado através do vôlei, eu tenho uma família, minha filha fica na beira da arquibancada gritando lá para eu jogar, rodo o mundo, levo minha filha para a Europa jogando vôlei. Então... E tem muita coisa ainda, né? Não, tem muita coisa que vai rolar. Se eu cheguei lá e tô precisando ensinar o menino a abrir espumante, é porque eu já abri muito espumante, então isso é sinal de sucesso, eu acho. Isso é sinal de vida, né? De vida. É uma trajetória. A gente sempre começa lá em algum momento, sim, de base. E a gente vai seguindo e saber aproveitar cada etapa da vida, né? Sim. E é o que você está fazendo. Você está numa etapa, por exemplo, mais maduro, mais consciente de tudo, né? Uma etapa, por exemplo, familiar. Sim. Né, agora com a sua esposa, com a sua filha, uma etapa de empresário. Sim. Né? Na última etapa, eu perdi um jogo na noite que eu não estava conseguindo enxergar a bola. E isso, depois eu cheguei numa conclusão. Eu fiquei 3 dias lá, fazendo reunião, em cima de reunião, laptop, celular, a vista estava cansada. E eu perdi um tie-break para ir para as quartas de final, que eu falei, cara, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais estar num torneio tão ligado na tela que chega um jogo que vai estar na noite, eu não enxergo mais. Que doideira, né? Eu nunca imaginei passar por isso. Era um jogo bom, tava uma pressão legal, a gente perdeu o jogo 15-12 ou 15-13. E faltou isso, mas também tiveram outras lições boas. Hoje estar na quadra, dentro da quadra, jogando para você já é maravilhoso, né? Sim. Lógico que a vitória ali é gostosa e tudo mais, mas estar dentro tem um prazer, tem um quê especial. Sim, e acho que é isso. Às vezes eu lido com jovens, às vezes os jovens não sabem ganhar os jogos, né? Teve uma situação na última etapa que um jovem foi e deu um grito na minha cara. Eu falei, pô, você tá gritando na minha cara? Não, tô. Não grita na minha cara, não. E aí teve uma discussão, pediu um lance pro árbitro, eu falando com o árbitro, ele se meteu, já mandei ele ficar quieto. Ele que? Eu falei, meu, fica quieto, né? Mas no modo mais acalorado do jogo ali. E a gente tava perdendo o primeiro set, ele foi pro banco, achou que já tinha ganho o primeiro set, tava 20 ainda.
Eu falei, olha lá, ele tá achando que ganhou o primeiro set. Beleza. A gente foi lá e falou, agora o jogo começou. Agora você vai ter que aturar. Você não tá gritando na minha cara? Agora atura. E afinal a gente ganhou. E é isso que me faz ainda estar ali. Falou, cara, eu tô ali, mas não mexe comigo. Se mexer comigo, o inferno, eu gosto do inferno no vôlei. Então eu gosto da perturbação. Então se me cutucar, eu tenho uma história, entendeu? Então uma frase que eu gosto muito é respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então não vai vir qualquer mulher que vai tirar onda com a minha cara e vai ganhar o jogo. Não vai. Então dentro da minha cabeça, aí que é a hora que eu falo da pressão. Dentro da minha cabeça eu boto pressão em mim. Eu falei, pô, beleza, você foi lá, mandou ele calar a boca, não foi? Agora você dá seu jeito de ganhar o jogo. Isso eu falo comigo no meio do jogo, eu não sei se eu sou maluco. Não. Mas eu falo comigo no meio do jogo, eu falo, pô, você mandou ele calar a boca, você comprou uma briga, não foi? Você podia ter ficado ali aceitado. Agora você tem que dar um jeito de ganhar o jogo pra não ficar sem graça no final do jogo. Ou seja, um fator motivacional Não, e aí ali me que você liga, eu entro botou. num turbo ali, numa coisa que é importante no jogo que Sim. finaliza. É a sua estrutura, é como você funciona, isso é maravilhoso. Cada Sim, funciona na atleta, pressão. exatamente, cada atleta tem o seu funcionamento. E a Nesse- pressão você usa como algo que te dá energia. E esse jogo tava muito difícil pra gente. Eles estavam acertando tudo. Estava falando, caramba, não tá dando certo. Na cabeça tá indo. Eu falo, não, a gente vai pegar. Minha cabeça eu não. Eu brigo com a outra, não, a gente vai pegar, vai dar certo, vambora, não acabou. E aí chega um momento que ele podia estar se fingindo de morto e ganhar o jogo, ele vai me cutucar. E era tudo que eu precisava, uma desculpa pra ganhar o jogo. E diversas vezes na minha carreira eu arrumei desculpas pra ganhar o jogo. Fosse um gringo, eu falava, cara, não gosto de gringo, eu gosto do Brasil, eu sou brasileiro, odeio ele, vou ganhar. Tô aqui fora, pô, aquele cara tá xingando, pô, beleza, eu adoro que me perturbe na torcida, vou ganhar. Eu arrumava um jeito de ganhar, uma desculpa. Você sabe que você está falando isso, eu estou tendo um insight aqui, um atleta que é muito assim, é o Djokovic, né, do tênis. Sim. Ele, quando a torcida está contra, ali ele se entrega numa energia incrível. Parece que até que ele prefere aquela torcida contra do que aquela torcida a favor, sabe? Ele se motiva muito mais, é um fator motivacional para ele, sabe? Sim. Tipo, tá duvidando de mim? Então peraí, agora é que eu vou. É isso, Você não tem duvide isso, de mim. né? Uma das coisas é essa. Porque eu acho que a gente tá num momento ruim no jogo. Só acontece quando a gente tá num momento ruim. Ninguém vai perturbar o Djokovic quando ele tá dando show. Ele tá ganhando 6-0, 6-1. Vai perturbar ele pra quê? Ele tá jogando por música. Mas na hora que a gente tá no perrengue, vem alguém perturbar. E aí nessa hora que a gente tá no perrengue, a nossa cabeça tá ali. Problema. Passe, ataque, o bloqueio dele tá incomodando, o saque tá... Alguma coisa tá incomodando que não tá dando certo. O outro time tá jogando muito bem. Isso tá na sua cabeça. Cada atleta lida de um jeito. Eu lido de que vou dar um jeito. Vou criar uma solução. E aí vem alguém aqui e tira o foco disso, fala, agora sou eu e você. E aí eu vou jogar para ele. O outro atleta do outro lado tá me provocando, eu vou jogar para ele. E ele vai ter que aturar essa pressão. E os mais jovens são poucos que aturam. Não vou falar que não aturam, que claro, que toda geração tem atletas muito bons, tem tudo, mas no bololô não é boa. Mas vai surgir gente, o Brasil, acho que o Brasil ele também precisa disso, precisa de uma pressãozinha que no final sempre surpreende. E o Brasil é uma boa fórmula do vôlei de praia também, né? Tanto que a gente tem os nossos técnicos maravilhosos, né? Estamos precisando chegar a essa turminha boa então, aí. Então, se dependesse dos técnicos, a gente ganhava tudo. Os técnicos do Brasil, a gente está de parabéns aí. Galera da geração da antiga que ainda continua. Alguns atletas que pararam, que começaram a trabalhar com vôlei. O Brasil tem muito, muito potencial. Acho que a questão é um processo. Talvez a gente esteja numa safra um pouco mais complicada, assim como no futebol também tá, e daqui a pouco a gente dá a volta por cima. Legal. Acho que o Brasil é Brasil, cara. É isso aí. Eu vou brigar sempre pelo Brasil. Posso estar criticando os jovens dentro do circuito brasileiro, mas se eu for lá para fora, ninguém fala deles não, que eu vou estar lá defendendo eles com unhas e dentes. Vambora. Maravilhoso. Ai, que notícia boa. Olha, adorei. Trouxe um presente aqui pra você. Opa! Olha só. Essa daqui é a minha camiseta como atleta, né? Olha isso, gente, que lindo. Olha essa camiseta do Brasil. Ó, Márcio Gaudier. Essa daí, se eu não me engano, foi que eu fiz a final que a gente ganhou, eu e Pedro Rezende. Nossa, que honra. Amei meu presente. Que e essa daqui linda. já é uma parte como produtor, né? Como produtor de eventos do circuito Blue Man, Niterói de vôlei de praia. Blue Man é um parceiro muito forte nosso e é meu patrocinador. Também o pessoal está sempre presente nos circuitos, apoiando o esporte, diversos esportes. Isso é muito importante, a gente valorizar os nossos patrocinadores. E a marca tem tudo a ver com a praia, né? É. Esse daí foi um dos patrocínios que eu
Olha só que linda. O dono é um dos meus melhores amigos, né? Mas eu sempre falei com ele, eu falei, cara, eu não tenho dificuldade nenhuma em estar de Blumenau, que eu uso sunga o dia inteiro. Um presente para você aqui, uma lembrancinha aqui muito do obrigado. Pode Esporte para você. Olha só. E personalizada. Obrigado. Essa aqui vai pro meu escritório, hein? Vou mandar uma foto depois do escritório. Eu vou querer um... Bom que veio com o nome que a esposa não pega, pois né? Pois é. Vou querer um story depois com ela. Vou mandar. Você tomando um cafezinho. Amanhã eu já vou estar lá. Agora, deixa aqui para o nosso público a tua rede social, aonde que eles te acham. Conta aqui pra gente. Meu Instagram é @MárcioGaudier. E lá eu boto tudo. Tem um menino que mexe para mim lá nas redes sociais. Nem sempre sou eu que tô lá. Se eu não responder, ele vai comunicar em algum momento. Eu dou um alô lá, mas interage. Quero ver comentando lá sobre o podcast, um pouquinho polêmico, né? Não, isso é bom, isso é bom. A gente tem que trazer pensamentos críticos. Sim. Isso é importante também para o nosso esporte, né? Mas tem E tem bastante vídeo de vôlei também. Tem uma página minha que é só de vôlei de praia que esse menino tá fazendo separado, e ele bota os vídeos em collab com essa minha página. Tá, legal. Que aí ele fica uma mescla. Então lá no Instagram já vai achar também essa página do site e tudo mais. Sim. Perfeito. Então tá bom. Márcio. Foi um prazer ter vindo aqui. Prazer é tudo meu. Muito obrigada. E adorei a sua presença aqui. Você arrasou, trazendo tantas coisas boas, tanta informação. Obrigada mesmo. O vôlei de praia é muito bem representado. E o vôlei vai surpreender novamente. Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. E aí, pessoal, gostou? Então, olha só, curte, comenta, deixa aqui seu like, tá bom? Que o Márcio com certeza vai estar aí respondendo a todos vocês. Tchau!